Item 11. Especificações técnicas e principais testes para a compra de disjuntores, seccionadores, para-raios e outros equipamentos de subestações. Nós vamos fazer um resumo das principais especificações feitas por empresas de energia elétrica e grandes usuários de eletricidade. Vamos tentar explicar um conceito muito importante, que é que a especificação mais eficiente é apenas a norma técnica EEC com algumas pequenas adições. Normas nacionais, muitas vezes não são uma boa referência porque elas estão sempre defasadas de pelo menos 3 a 4 anos das normas EEC. Vamos tentar mostrar os erros típicos que ocorrem quando a empresa, ao invés de se referir a normas EEC, começam a preparar novos textos. Vamos colocar alguns exemplos para os principais equipamentos de subestações, tais como disjuntores, seccionadores, transformadores, para-raios, e vamos dar uma visão geral dos principais conceitos, dos principais ensaios de tipo. Este site da Cognitor, nesse link que aparece na parte superior da página, tem uma série grande de artigos que com certeza podem ser de utilidade para pessoas que estão tentando ir em mais detalhes, ter mais detalhes de equipamentos sobre subestações. São todos, praticamente todos eles são artigos livres que você pode baixar tranquilamente e utilizar livremente. Conforme nós mostramos em alguns vídeos anteriores desse treinamento, existem vários efeitos de correntes e tensões no dia a dia de uma subestação, e essas solicitações podem ser tanto as solicitações que nós chamamos de normais, como aquelas solicitações anormais, como curto-circuitos, sobretensões e todas mais. As especificações que são feitas pelas empresas e são baseadas sempre em normas técnicas, e elas visam atender a cada um desses aspectos de condições normais e anormais da forma mais com um compromisso de qualidade e custo mais razoável possível. A especificação mais eficiente, eu costumo dizer isso em todos os meus treinamentos e palestras, que existe é você ter um texto extremamente curto que diga basicamente que assim, siga a norma EEC vigente sobre esse assunto da melhor forma possível. Em alguns casos pode-se utilizar uma norma nacional equivalente, desde que ela esteja atualizada, e isso é algo extremamente raro. Quer dizer, um exemplo muito bom é o Brasil, onde nós perdemos um tempo enorme nas associações de normalização. Ao invés de produzir coisas novas, nós perdemos muito tempo traduzindo normas EEC, e esse processo é tão demorado, ele é tão lento, que quando a norma traduzida sai 3 a 4 anos depois, já está saindo uma revisão da norma EEC, que originalmente serviu de base para aquilo. Isso é uma perda de recursos e uma perda de esforços muito grande. Então, referindo à especificação empresarial uma norma técnica oficial atualizada, é bem melhor do que você transcrever todo o texto daquela norma para uma nova especificação. Isso é muito comum de acontecer, principalmente com pessoas que detêm pouco conhecimento de um determinado assunto. Eles ficam com a tendência de dar um copy-paste numa norma EEC, copiar vários trechos dela, às vezes até para mostrar serviço, e isso é uma tolice, porque acaba trazendo nesse acréscimo desnecessário de texto uma série de erros, uma série de vistos, traduções erradas e tudo mais. Então, aqui eu tenho um exemplo muito claro na parte inferior esquerda, que aconteceu exatamente nesse tipo de situação, em que se pega uma norma EEC, faz uma tradução e ao fazer a tradução, traduz-se errado. Então, um exemplo lá que eu encontrei numa especificação de uma grande companhia nossa, aí, eu não vou mencionar os nomes, em que o texto dizia na parte referente à elevação de temperatura: a elevação de temperatura deve ser de 53 graus, quando deveria estar escrito:
a elevação máxima de temperatura deve ser 53 graus. Você especificar uma elevação que deve ser um certo valor é muito primário, assim, é um erro de quem nunca lidou com engenharia. Além disso, além dessa possibilidade de traduções erradas, deve-se procurar seguir as linhas, como esse texto que está na parte inferior esquerda também, certo? Aquele equipamento no aspecto de elevação de temperatura deve passar pelo ensaio de elevação de temperatura da norma, esse aqui é um exemplo apenas, IEC 62271-1. Lá naquele texto da norma tem tudo que você precisa saber sobre o ensaio de elevação de temperatura. Isso foi feito por especialistas do mundo inteiro, gastaram um tempão fazendo aquilo. Então, para que você vai pegar aquele texto e copiar e, no momento de copiar, inserir erros? É algo que não faz nenhum sentido. Alguns exemplos do que se deve evitar, de frases até muito comuns de encontrar. Cada uma dessas eu copiei de alguma especificação que eu vi em algum momento. O projeto dos contatos elétricos do seccionador deve ser feito de forma que as forças eletromecânicas não possam abrir. É uma frase muito comum de encontrar que não tem valor de espécie alguma. Primeiro, porque é um requisito não verificável, e segundo, porque mesmo que tenha sido feito tudo ao contrário disso, você não tem como cobrar de quem fabricou aquele equipamento. O correto num caso desse é dizer, especifique o ensaio de correntes suportáveis de curta duração de crista de acordo com a norma IEC tal. Outra frase muito comum de encontrar, também é um erro de engenharia, o produto deve utilizar materiais da melhor qualidade técnica, novos e fabricação recente. Não tem também nenhum valor jurídico uma frase dessa e também nenhum valor técnico. Primeiro, porque não vai poder ser verificado. E, assim como essas frases, são muito comuns de serem encontradas em especificações quando a equipe técnica não é bem preparada para fazer essas especificações, que seguem esse tipo de linha. Quer dizer, gasta-se muito tempo, faz-se um texto grande para evitar problemas e, na verdade, aquele texto grande não tem valor jurídico de espécie alguma na hora que surge um problema real a resolver. Especificação de seccionadores de alta tensão, nós vamos falar um pouco mais de detalhes aqui na especificação de seccionadores, porque ele é um equipamento, vamos chamar assim, muito didático. Ele tem praticamente todas as características que interessam para a nossa visualização aqui nesse item do curso. E nós vamos mostrar um exemplo, esse exemplo vai estar sendo apresentado aqui, de seccionadores, para, se eu me lembro bem, uma subestação de 230 kV de uma importante companhia nossa, e através daí se pode ter uma ideia do que é colocado em geral nas especificações de concessionários de energia elétrica. Um seccionador é um equipamento que vai fazer o seccionamento do circuito, normalmente não vai estar abrindo e interrompendo correntes elevadas, no máximo correntes de maquinização, correntes de valor muito pequeno, e os principais aspectos que são ressaltados na especificação são a tensão nominal do equipamento, a maior tensão em que ele vai operar, quer dizer, aquela maior tensão que pode existir dentro da subestação, no seu dia a dia normal, a frequência, os níveis de isolamento. E o que são esses níveis de isolamento? Conforme já falado em outras partes desse treinamento, a tensão suportável à frequência industrial, em corrente alternada, a tensão suportável de impulso, esses valores com o equipamento fechado ou com os contatos abertos, a tensão suportável à frequência nominal dos circuitos de controle, número de polos, correntes nominais, correntes de curto-circuito que devem ser suportadas no ensaio de corrente suportável de curta duração de crista, a tensão de radiointerferência, a tensão de corona. Nós vamos falar de cada um desses testes daqui a pouco, mas basicamente um seccionador ele é muito representativo da maior parte das características
normais, e aí normais eu falo de tensões nominais e correntes nominais, de regime normal, e de curto-circuito ou de sobretensões, que acontecem na rede elétrica. Então, essa especificação que está mostrada aqui na próxima página, ela é bem característica daqueles itens principais que devem ser seguidos e que estão sempre presentes numa especificação de um seccionador, de um disjuntor, de um barramento e assim por diante. Em situações nós podemos encontrar chaves, seccionadores, que são às vezes utilizados para manobrar pequenas correntes. Esse vídeo que é mostrado aqui é um vídeo conhecido aí na internet, mas mostra uma chave sendo usada para manobrar correntes relativamente baixas, e nesse caso até é um caso típico em que uma corrente talvez não fosse tão baixa assim e a chave não conseguiu interromper a corrente, na verdade dando origem a um curto-circuito franco para a Terra durante a sua operação. Seccionadores, aqui estão alguns ensaios do tipo, estão todos os principais e o que eles representam para esse equipamento. Então, os mais comuns e mais importantes são a tensão suportável ao impulso atmosférico, onde se vai verificar se o seccionador consegue suportar os impulsos que acontecem no seu dia a dia. Um exemplo típico, um seccionador fechado e veio uma descarga atmosférica e caiu sobre o seccionador ou próximo a ele e estando na sua zona de influência. Então, esse ensaio de tensão suportável, ele procura ver se o seccionador seria capaz de não produzir uma descarga aí no seu local, numa ocorrência desse tipo. Idem para a tensão suportável ao impulso de manobra seco sob chuva. Então, imagine um seccionador que está localizado próximo a um local onde, durante a manobra de disjuntores ou a sua própria manobra, algumas sobretensões de manobra podem ocorrer. Então, esse ensaio em laboratório, ele procura identificar esse tipo de situação. Normalmente é feito a seco e sob chuva, são condições um pouco diferentes, mas é um ensaio típico, muito comum em laboratório. Tensão suportável à frequência industrial, a seco e sob chuva, um ensaio também muito comum, em que se procura verificar se o equipamento, quando submetido àquelas sobretensões temporárias, que são, em geral, sobretensões de 20%, 30%, até mesmo 40%, mas de duração que pode chegar a dezenas de segundos, seria capaz de atender a esse tipo de solicitação sem passar por sofrer uma descarga, sofrer uma falha de isolamento. O ensaio de elevação de temperatura, que procura identificar se nas condições de corrente nominal o equipamento trabalha com temperaturas dentro dos limites das normas técnicas. Corrente suportável nominal de curta duração, são os ensaios de curto-circuito, em que se vai simular uma situação de que o curto aconteceu na rede passando pela chave. Resistência mecânica e operação, ensaios que são feitas uma infinidade de manobras para verificar se os dispositivos mecânicos, os acionamentos mecânicos são resistentes bastante para fazer um certo número de operações antes de que seja necessária uma manutenção. Tensão de radiointerferência, que nós vamos mostrar num slide mais à frente, em que se procura ver se o equipamento ele não produz essas tensões de radiointerferência num nível superior àquele que as normas consideram como aceitável, e o ensaio de corona visual, que também procura verificar se os níveis em que começa a haver o surgimento de corona estão abaixo de determinados limites especificados pela norma. Falando do ensaio de tensão suportável à frequência industrial, é um ensaio relativamente simples, é aplicada uma tensão de 1,2 a mais ou menos 3 vezes a tensão nominal do equipamento. O ensaio pode ser mais clássico, 1 minuto a seco ou 10 segundos sob chuva, e é aplicado através de um transformador, esse transformador aqui em amarelo, uma tensão nas várias posições aberta e fechada do isolador, que podem
que garantem o isolamento apropriado do equipamento. Aplica-se a tensão lá durante 1 minuto, se for um ensaio a seco, e vai se verificar se não aconteceu nenhuma descarga no equipamento. O ensaio de tensão suportável nominal de impulso. Nesse exemplo aqui tá até um ensaio que é um pouco mais complexo, que é um ensaio em que você, da mesma forma que você fez no ensaio de tensão aplicada à frequência industrial, você, através de um gerador de impulsos, que é um equipamento, vamos dizer assim, em um linguajar pouco técnico, que vai simular a realização de um raio ou de um equipamento, de um impulso de manobra. Ele vai provocar sobre o equipamento nas várias posições, aberto, fechado, nas várias posições em que o isolamento deve ser garantido, você vai aplicar aquelas sobretensões de forma tal que a verificar se o equipamento suportaria aquelas condições. Em geral, a sistemática usada para esse ensaio consiste em aplicar 15 impulsos no equipamento, em posições diversas, e para cada série dessa de 15 impulsos você pode ter até 2 descargas, 2 falhas. Esse conceito de 2 falhas em 15 é porque esse ensaio ele usa o conceito que nós chamamos de tensão estatística, em que procura se garantir que o equipamento tem 90% de probabilidade de suportar adequadamente aquelas sobretensões. E 90%, 100 menos 90% são 10%. Então, se são 15 aplicações, ele pode falhar 10% disso, pode falhar 1,5 vezes. Vamos aproximar para o primeiro número real superior, inteiro superior. Então, 1,5 viram 2 e por isso são permitidas 2 falhas a cada 15 aplicações. Nesse ensaio de impulso aqui, ele é um ensaio um pouco mais especial, que nós chamamos de bias, em que os impulsos são aplicados em um terminal da chave, em um lado da chave, e no outro terminal se energiza a chave com a tensão nominal dela. Essa é uma situação até bastante real, assim, bastante comum de acontecer. Quando você tem um seccionador aberto, de um lado ele está energizado, do outro lado tem uma linha de transmissão e caiu uma descarga atmosférica na linha de transmissão que veio andando até o terminal aberto dele, como mostrado nessa figura. O ensaio de tensão de radiointerferência, existe pelo seguinte, existe conhecimento de que pulsos de alta frequência gerados por equipamentos e linhas, eles se propagam pelo ar ou pelos condutores dentro dessas modalidades, quer dizer, por condução direta, pelos próprios condutores ou irradiados pelo ar. Eles normalmente interferem, quando eles têm uma intensidade muito elevada, interferem nas rádios, especialmente na faixa AM. Para os equipamentos, é considerado que níveis da ordem de 50 mil microvolts, em função da distância, são valores aceitáveis. Quer dizer, esse limite superior de 1000, alguma coisa dessa ordem de grandeza, é considerado um valor aceitável de tensão de radiointerferência. Em laboratório, mede-se apenas essa tensão de radiointerferência originada por interferências conduzidas, quer dizer, que passam através dos condutores, pelo fato da tensão estar mais alta lá na região esse exemplo aqui do seccionador. E o teste que é feito, ele basicamente é o seguinte, ele é bem mostrado nessa figura. Você tem um circuito muito parecido com aquele de tensão aplicada à frequência industrial, com um transformador e um seccionador, mas coloca ali, bem do ladinho do seccionador, um filtro para desviar aqueles pulsos para um resistor de valor conhecido. E esse resistor, que faz parte ali, ou está associado a um medidor de radiointerferência, ele no fundo é simplesmente um voltímetro diferenciado que vai medir a queda de tensão entre aqueles 2 pontos, entre as 2 extremidades do resistor. E aquele valor é um resistor padronizado, de valor conhecido, e especificado na norma, e esse valor, essa queda de tensão nesse resistor, ao longo do ensaio, não pode ser superior ao valor que é especificado lá na norma
técnica. Esse é o conceito. Aplica-se a tensão no equipamento, geralmente vai se elevando essa tensão até 10% acima da tensão máxima fase terra, depois retorna-se a tensão a um valor mais baixo, faz-se um procedimento em sequência desse nível, verificando-se durante todo o tempo se a tensão não ultrapassa os valores, perdão, a queda de tensão medida naquele voltímetro especial não muda, não ultrapassa os valores permitidos pela norma. O ensaio de elevação de temperatura é um ensaio também muito importante, é um ensaio oneroso e é muito importante principalmente porque um dos principais aspectos que vão definir as características de um projeto de equipamento, um painéis, barramentos, seccionadores, disjuntores, é exatamente a elevação de temperatura. A norma técnica, ela diz basicamente o seguinte para esse ensaio: olha, você deve aplicar a corrente nominal do equipamento, estando na posição fechado e estando corretamente conectado a barramentos externos, de forma que a situação seja bastante representativa do que aconteceria no uso normal. Você deve aplicar essa corrente, as temperaturas vão se elevar, você deve esperar essas temperaturas se estabilizarem e depois você vai medir a diferença entre essa temperatura em cada ponto, e a norma especifica, como mostrado nessa tabela, vários pontos onde elas devem ser medidas. A diferença entre a temperatura medida no ensaio e a temperatura do ar ambiente externo, que é isso que nós chamamos de elevação de temperatura, ela deve ficar dentro de determinados limites que estão muito bem definidos nas normas. E esses limites, eles têm a ver com a situação real de que determinados materiais, cada material tem seus limites de temperatura acima dos quais eles começam a se deteriorar rapidamente, ou a se deteriorar de uma forma mais lenta, mas começam a sofrer problemas. Então, no ensaio de elevação de temperatura, procura-se identificar se o equipamento, os vários pontos daquele equipamento, não atingem temperaturas superiores àquelas que começariam a causar problemas de envelhecimento ou mesmo de danos quase que imediatos. Esse é o conceito do ensaio de elevação de temperatura. O ensaio de correntes suportáveis de curta duração, vamos lembrar que nós estamos falando aqui ainda dos seccionadores de alta tensão. Estamos falando de uma série de ensaios deles, porém são ensaios que são comuns a seccionadores, a disjuntores, a transformadores de corrente, a muitos e muitos equipamentos que estão, vamos chamar assim, que estão em série com circuito. Eles vão passar por curto-circuitos, vão passar por correntes de carga próximas da nominal, que às vezes podem ser elevadas, vão estar submetidos a sobretensões de manobra, sobretensões de impulso atmosférico, vão estar submetidos basicamente às mesmas condições. Então, mas nesse caso nós estamos falando aqui, nós estamos no item seccionadores, que é muito bem representativo, e nesse ensaio de correntes suportáveis de curta duração de crista, o que acontece é o seguinte: as especificações são feitas, vou te dar um exemplo. O seccionador de 500 kV, ele deve suportar uma corrente de 50 kA durante 1 segundo e com uma simetria da corrente tal que surge uma corrente de 125 kA de crista, uma simetria como essa que está mostrada na figura do lado inferior esquerdo. Então, o que você faz no ensaio? Você monta o equipamento de forma parecida com aquela que ele seria montado na subestação e vai aplicar aquela corrente de curto-circuito durante o período, nesse caso, nesse exemplo, seriam uns 50 kA durante 1 segundo. Antes de fazer essa operação, aplicar esse curto-circuito, você vai fazer uma manobra com o seccionador, vai aplicar o curto, depois do curto você vai tentar novamente manobrar para ver se ele está abrindo normalmente ou se não está. Se não estiver sinal de que não passou no ensaio, que pode ter um contato, pode ter se fundido, ou alguma peça pode ter se empenado, e vai fazer essas operações, vai medir a resistência vista dos terminais antes e depois, para ver se ela não aumentou em mais do que 20%, e de forma tal que você vai estar aplicando um curto-circuito e verificando se depois daquele curto-circuito o seccionador ainda está numa condição
íntegra dentro dos parâmetros que são claramente detalhados lá na norma. Aqui no ensaio corrente suportável de curta duração e de Cristo, as verificações que devem ser feitas. E essa foto aqui é bem interessante. Eu não sei, mas me parece que esse laboratório da foto da direita é no Quema. Não tenho certeza, mas está me parecendo que é. Aí você vê ali um seccionador montado, com uma barra passando bem ao lado dele. Essa barra representaria, vamos dizer assim, a fase do barramento vizinho. Mas você não vai montar na hora do teste todos os polos do seccionador. Monta apenas um e no outro você coloca um tubo para representar o barramento e o seccionador vizinho que estaria ali numa subestação normal. Aplica o curto-circuito, verifica se a resistência não aumentou mais do que 20%, mede-se a resistência antes e depois, faz uma operação de carga e, se tiver tudo ok, o equipamento suportou o ensaio e tudo correu bem. Um pouco mais agora dos disjuntores de alta tensão, e é muito fácil fazer essa associação. O disjuntor está sempre do ladinho lá de um seccionador. Então, as especificações todas que dizem respeito à circulação de correntes normais, correntes de curto-circuito, correntes de elevação de temperatura, impulso de manobra, tensão aplicada à frequência industrial, radiointerferência, todas essas condições são similares a que nós acabamos de ver para os seccionadores. A única coisa que o disjuntor tem de diferente, em primeiro lugar, é o número de operações mecânicas que ele deve ser capaz de realizar. E a segunda questão, a mais importante, é que ele tem que ser capaz de interromper correntes de curto-circuito, fechar em cima de curto-circuitos, que é algo que o seccionador não precisa fazer, ele não é feito para isso. Então, nós vamos focar aqui agora mais nesses aspectos que nós já, diferentes daqueles que a gente já mostrou para os seccionadores, que são exatamente iguais. Para entender bem essa característica principal dos disjuntores, ela se aplica também a chave de abertura sob carga, fusíveis. Eu fiz um desenho ali simples em que aparece uma fonte de tensão, um disjuntor ali do lado direito e aparece ali uma resistência em série de uma capacitância. Imagina que essa resistência e capacitância são uma representação grosseira das capacitâncias dos barramentos que estão situados ali próximo da região do disjuntor. Então, o que acontece é o seguinte: quando uma corrente de curto-circuito está passando pelo disjuntor e ele recebeu uma ordem para abertura, em geral ele vai levar, e isso está sendo visto aqui nessa figura, na parte inferior da figura, onde está escrito corrente, ele depois de uns 3 ciclos, 4 ciclos, em alguns casos até 2 ciclos de 60 Hz, de 50 Hz, progresso industrial, ele vai chegar a um ponto tal em que aquela corrente vai ser interrompida. Nós não vamos entrar aqui em todos os detalhes do processo de interrupção, que seria longo, mas uns 2 a 3 a 4 ciclos depois que ele recebeu a ordem para interromper o circuito, ele vai estar passando, a corrente vai estar passando por zero em algum momento e ele vai interromper o circuito. Naquele momento em que o arco é interrompido, as resistências, capacitâncias e indutâncias próximas daquela região, elas vão fazer com que haja, no momento, assim, de forma logo depois do momento da interrupção, um transitório de tensão, que é mostrado aqui no circuito com essa oscilação ali em torno da tensão de 60 Hz. E essa sobretensão que acontece bem ali, logo após o momento da interrupção, se ela for muito grande, ela pode provocar no disjuntor, que havia interrompido a corrente, uma chamada reignição do arco, um restrike, reignition, um reinício do arco elétrico e um disjuntor que é feito para interromper. Se ele chega a esse ponto de voltar a fechar no meio do circuito, isso é sempre uma situação complicada, difícil, que pode levar inclusive à explosão do disjuntor. Então, os testes de interrupção que são feitos em disjuntores, eles procuram exatamente
simular as diversas situações de operação do disjuntor sobre curto-circuito, desde a interrupção de corrente de um curto-circuito que aconteceu ali muito próximo a ele, as correntes muito elevadas, até correntes que aconteceram às vezes bem mais distantes na linha de transmissão, e os testes tentam exatamente representar essas diversas condições de tensões e correntes e capacitâncias representativas das condições de uso daquele disjuntor em que ele vai precisar operar na rede. Então, esse processo de interrupção ele está mostrado razoavelmente bem dessa figurinha que nós mostramos aqui, e aquela curva vermelha que vocês veem ali na figura, que a gente chama de curva da limites da tensão de restabelecimento transitório, esses são valores que são especificados na norma técnica, que representativos dos valores máximos que poderiam acontecer na rede na abertura de um disjuntor daquele tipo. Então, em geral, as sobretensões, quer dizer, todo o processo envolvido em torno de um processo de interrupção do disjuntor, ele significa dizer que no teste você vai simular, representar, colocar capacitâncias, resistências, indutâncias, colocar itens tais que vão representar aquela tensão de restabelecimento transitória, quer dizer, aquela curva oscilante preta que a gente vê do lado direito da curva vermelha, que isso vai acontecer durante o teste, e através dessa solicitação, você vai identificar se o disjuntor é capaz de interromper aquela corrente de curto-circuito ou não, dentro dessas condições. Nos ensaios de interrupção de disjuntores, os ensaios principais, o que é representado nos circuitos de ensaios dos laboratórios são os tipos de falta a representar, quer dizer, através da tensão da corrente, do fator de potência daquele circuito, a percentagem de assimetria da corrente no momento da interrupção, a taxa de crescimento da tensão de restabelecimento transitório, aquela figura que eu mostrei no slide anterior, com a figura vermelha, com aquela faixa vermelha, e o tipo de aterramento correspondente ao fator de primeiro polo. O fator de primeiro polo é uma definição que é o seguinte: sempre que um disjuntor ele tem trifásico, ele está, na hora que você manda a ordem para ele abrir, vamos supor se fosse um disjuntor três polos conectados juntos, os três polos vão tentar abrir o circuito. E se eles forem três polos acoplados, vai haver um primeiro desses polos que vai interromper o circuito, porque as três tensões estão defasadas de 120 graus no momento ali da interrupção. Esse primeiro polo que vai abrir o circuito, ele vai abrir o circuito com uma tensão maior do que os outros dois precisariam abrir. E por esse motivo, para levar em conta essa peculiaridade aí do circuito elétrico, é que a tensão que vai ser aplicada no ensaio, no ensaio feito de forma monopolar, ela vai ser a tensão ligada à tensão nominal do disjuntor, a tensão fase terra, multiplicada por um fator que busca exatamente simular aquele primeiro polo que abriria o circuito no caso de uma interrupção trifásica. Além disso, no principal ensaio de interrupção dos disjuntores, que é o ensaio de curto-circuito aos terminais, são feitas aplicações diversas das correntes de curto-circuito, com diferentes valores de tensões de restabelecimento transitórias representativas da rede elétrica. E esses testes são testes a 100% da corrente, 60% da corrente, 30% da corrente e 10% da corrente. Por que não se faz só o de 100%, que é o maior, vamos dizer assim? É porque, dependendo do valor da corrente, os valores das tensões de restabelecimento transitório também são diferentes e não muitas vezes, mas em algumas vezes, um ensaio a 10% da capacidade de interrupção pode ser muito mais severo para aquele dispositivo de interrupção do que um ensaio a 100%. Um exemplo fácil disso é o de fusíveis. Os fusíveis de expulsão,
esses fusíveis que são usados nas redes elétricas de distribuição aérea para proteger transformador de distribuição. As correntes mais severas para os fusíveis não são as correntes de curto-circuito 100%, 10kA, 7kA, 8kA. São as correntes baixas, na faixa de 500 amperes e dessa ordem de grandeza, que apresentam características tais de tensão e restabelecimento transitória e também do próprio funcionamento inerente ao fusível de expulsão, que tornam aquela condição muito mais crítica do que um ensaio com corrente muito elevada. Os ensaios de interrupção de disjuntores, dependendo da localização desses disjuntores no sistema e às vezes de algumas características especiais, além dos ensaios de faltas e terminais, existem outros ensaios, por exemplo, falta em linhas curtas. Eu expliquei isso lá numa das sessões iniciais do curso, na parte de transitórios, em que acontece uma situação de que, quando uma falta acontece, um curto-circuito acontece muito próximo do disjuntor, mas no início de uma linha de transmissão, a combinação de parâmetros de correntes, tensões de resistências, capacitâncias e impedâncias podem levar a que a tensão de distribuição transitória no início do momento de interrupção tenham as figuras muito críticas, sejam muito íngremes, e isso é algo mais difícil para o disjuntor. Então, existem nas normas os ensaios chamados faltas em linhas curtas, em que se vai procurar representar essa situação da forma mais próxima possível do que acontece na rede. Existem ainda os estágios de estabelecimento de interrupção e discordância de fase, principalmente para disjuntores que muitas vezes estão no meio de dois sistemas, quer dizer, na hora que ele é chamado imagine um disjuntor que de um lado de um dos terminais dele tem uma fonte de geração e no outro lado tem uma outra fonte de tensão, também pode ser uma fonte de geração, e que no momento em que acontece o curto-circuito, essas tensões das duas fontes que estão nos terminais, elas podem sair de sincronismo e entrar no que chamamos de discordância de fase. O disjuntor, nesse caso, ele estaria vendo o dobro da tensão que do que aconteceria se estivesse alimentado apenas por um dos lados. Então, existe um ensaio específico para esse tipo de situação. Não é feito em todos os disjuntores, em disjuntores que estariam com o potencial de serem utilizados numa situação dessas de duas fontes diferentes. Existem ainda ensaios de manobra de correntes capacitivas, eu expliquei também na parte lá de transitórios e coordenação de isolamento, que é outra situação difícil, quando um disjuntor está interrompendo correntes capacitivas, e esse é o caso de linhas em vazio, cabos em vazio, bancos paralelos de capacitores, bancos de capacitores, todos eles são situações em que o disjuntor está interrompendo um capacitor de um valor maior ou menor, mas está interrompendo uma capacitância. E essas condições de interrupção de capacitâncias, elas podem ser muito severas, porque se existir um capacitor, algum pouco tempo, logo depois da interrupção, o disjuntor vai estar sendo submetido pelo menos ao dobro da tensão de frequência industrial. Isso aí é inerente, como foi explicado lá, não vamos voltar aqui agora nesse ponto. Lá nós mostramos até uns gráficos para mostrar por que isso acontece. Mas um ensaio de um disjuntor que vai ser usado frequentemente para manobrar correntes capacitivas pode ter que passar por alguns ensaios especiais. E existem outras situações, manobra de pequenas correntes indutivas de magnetização. Muitas vezes abrir uma corrente de magnetização, que é uma corrente muito pequena, na frente da corrente nominal, na corrente curto-circuito, essa pode ser uma situação que provoca sobretensões enormes no equipamento que está sendo, no disjuntor que está interrompendo esse circuito. Então, pode ser uma condição a mais para ensaiar, para representar o que ocorreria na rede. Então, um trecho da especificação propriamente dito, nós não colocamos as partes que são comuns
aos seccionadores nós não reescrevemos aqui, estamos colocando mais a parte relativa à interrupção, mas aquelas partes que nós mostramos para seccionadores estariam também aqui na especificação dos disjuntores. Mas repare bem que estão na parte curto-circuito, você especifica ali na especificação do disjuntor a capacidade de interrupção, nesse exemplo aqui de 40 kA, a duração nominal do curto-circuito, nesse caso aqui pode ser até 3 segundos, quer dizer, não é muito provável que venha acontecer um curto-circuito com essa duração toda, porém, esses usos de valores de 3 segundos, eles no passado, eles aconteceram e entraram na norma porque nas normas IEC também participam, o pessoal os americanos participam dessas normas técnicas da IEC também, da elaboração. E 3 segundos era um padrão muito comum nas normas ANSI. E em algum momento, essas durações nominais de 3 segundos acabaram sendo incorporadas lá nas normas da IEC. Os valores são preferenciais, são meio segundo, 1 segundo, mas não é incomum de se encontrar ainda hoje, de forma, na minha visão, completamente desnecessária, equipamentos dimensionados, aí, especificados para durações nominais de 3 segundos e tudo mais. Mas nesse caso aqui está especificada a corrente de curto-circuito, logo abaixo, na tensão de restabelecimento transitória, para faltas terminais, estão especificados aqueles valores. Primeira tensão de referência, segunda tensão de referência, tempos relativos. Esses valores que estão aqui, se você for em detalhes na norma técnica, são os valores que caracterizam aquela curvinha vermelha, aquelas duas retas vermelhas que eu mostrei há 2 ou 3 slides atrás, no momento da interrupção. Quer dizer, você, ao mostrar esses valores, está especificando as maiores oscilações de tensão que vão acontecer logo depois da interrupção do disjuntor. E ele precisa ser hábil para suportar essas sobretensões adequadamente. Temos ainda aqui o ciclo de operação, então existem os disjuntores preparados que podem fazer religamento rápido, outros que não são habilitados para fazer religamento rápido, e isso é definido quando se especifica o ciclo de operação do disjuntor. Nesse exemplo aqui, é um disjuntor open, 0,3 segundos, close open, 3 minutos, close open. Isso quer dizer o seguinte, que é um disjuntor capaz de fazer, ele teria que passar no ensaio fazendo essa sequência, de abrir um curto-circuito, fica 3 segundos, 0,3 segundos aberto, e aí você tenta de novo restabelecer, fechar o disjuntor de novo, fechou o disjuntor, fez um close, mas suponha que ainda existe um curto-circuito lá na rede, o curto-circuito não foi eliminado, aí ele vai abrir sozinho a saturação da proteção. Então é esse close, fechou e abriu porque o curto-circuito ainda está lá. Aí espera-se 3 minutos, aí tenta-se mais um religamento, close open. Então o disjuntor, ele, na verdade, passou por 3 operações de abertura nesse intervalo pequeno, e esse quando ele é especificado dessa forma, assim vão ser feitos os ensaios de interrupção. Você vai aplicar aquelas correntes curto-circuito, nesse exemplo aqui 40 kA, com essas tensões transitórias de restabelecimento e aplicando um ciclo dessa natureza aqui, como aconteceria na rede. Outras especificações de tensão de restabelecimento transitória para outras condições de operação, para linhas em vazio, aqui são especificadas as características da linha. Isso aqui, na verdade, boa parte disso já está escrito lá na norma IEC. Eu não sei se é esse o caso, porque agora eu não estou olhando a norma. Mas quando existe apenas uma opção da norma para esses valores, não precisa você repeti-los aqui na norma, como foi feito nesse caso. Se existir apenas uma opção, basta repetir, faça de acordo com o item tal da norma IEC 62271-100, que eu acho que é a norma relativa a disjuntores. Aqui, interrupção de pequenas correntes indutivas, chaveamento em discordância de fases e vários que eu comentei antes. Se essa for uma condição, se existem várias alternativas na norma para esses valores, aí está certo, você tem que escrever aqui qual é o que você quer. Mas, e eu acho que isso é verdade, pelo menos no caso de pequenas correntes indutivas, se existe apenas um valor, não tem necessidade de escrever aqui. Escreva apenas
o disjuntor deve ser capaz de interromper pequenas correntes indutivas de acordo com o item tal da norma e não precisa você escrever de novo, porque numa dessas você erra aqui no valor, alguém digita errado, isso é muito comum de acontecer, e acaba saindo uma especificação de compra errada, para compra errada, que pode ser depois objeto de reclamações judiciais, de cancelamento de editais e tudo mais. Chegamos então nos para-raios, onde também vamos falar de alguns poucos itens aqui de sua especificação. O para-raios é um equipamento que desvia as sobretensões para a terra, evitando que sejam aplicadas as sobretensões aos equipamentos protegidos, e ele serve para atuar tanto em sobretensões de frequência industrial, muito comuns em situações de sobretensões de 20%, 30%, 40%, mas em frequências próximas dos 60 Hz. Em situações de impulso de manobra, quando você está manobrando um equipamento próximo a uma localização de um para-raio, podem subir sobretensões elevadíssimas, como isso foi mostrado em todos os detalhes lá no capítulo, não me lembro agora se é 5 ou 6, é o capítulo sobre sobretensões e coordenação de isolamento e as sobretensões atmosféricas. Então, essa figurinha aqui embaixo, ela mostra um surto vindo caminhar, um transformador desenhado aqui do lado direito, um para-raios bem próximo a ele, e um surto que vem caminhando pela linha, tentando chegar lá no transformador. E olhando a figura superior agora, se o transformador está ligado lá com a tensão nominal dele, a tensão de 60 Hz, e chega esse surto vai somar a tensão de frequência industrial e a função do para-raios ali perto do transformador. O para-raios é uma resistência, basicamente. É desviar da melhor forma possível esse surto para a Terra. Então, vamos dizer, o para-raios ideal seria um cara que antes do surto chegar, ele seria uma impedância infinita, porque senão a corrente ia ficar fluindo ali por ele o tempo todo, não é o caso, infinita, e instantaneamente, quando o surto chegasse nele, ele virasse uma impedância zero. E aí todo o surto ia desviar por ele para a Terra e não ia chegar no transformador. Esse é o conceito básico. E ele, para fazer essa função, ele tem que ter uma série de características que são especificadas na norma, a quantidade de energia que ele tem que poder absorver, em quanto tempo ele deve operar com cada nível de sobretensão. Existem várias características que nós vamos mostrar agora que são abordadas na especificação. Bastante antigo, aqui mostrando a evolução, apenas uma curiosidade dos para-raios, quer dizer, os primeiros para-raios foram lá no passado, lá os centelhadores, evoluíram depois para os chamados para-raios com gap, aí depois foram surgindo para-raios com um gap mais sofisticado, até que chegamos lá aos para-raios de carboneto de óxido de zinco, que são a tecnologia atual, que é um para-raio que não tem gaps. O óxido de zinco ele se mostra muito interessante para esse tipo de aplicação, porque esse tipo de para-raio ele tem algo muito próximo daquilo que a gente tenta, que é o grande sonho dos para-raios, que é de ter uma impedância absolutamente grande quando ele não está submetido a um impulso, e na hora que chega o impulso ele consegue com muita rapidez se transformar num curto-circuito. E esses são os para-raios que dominam o mercado, a tecnologia que domina o mercado ainda hoje. Aqui, apenas para ressaltar algumas qualidades dos para-raios ácidos de zinco sem centelhadores, que são do tipo polimérico. Agora é uma tecnologia que já existe há muitos anos, mas a grande novidade na hora em que ela apareceu foi o fato de que esses para-raios com isoladores poliméricos, uma parte de isolamento externa polimérica, ele era extremamente mais leve do que o para-raios feito de porcelana e tem uma qualidade muito importante, que é o seguinte: para-raios de vez em quando explodem. E para-raios, em geral, estão perto de transformadores, das buchas de transformadores. E o fato, quando você tem um para-raio polimérico, que é um material muito próximo de um plástico, na hora em que ele explode, ele não causa o problema
de poder quebrar as buchas de transformadores próximos, que são caríssimos, e imaginem lá um pedaço grande de porcelana batendo na bucha do transformador e quebrando a bucha do transformador. E essa tecnologia polimérica, ela tornou muito mais fácil a montagem de para-raios, porque eles são mais leves, permitiu muito menor penetração de umidade neles, porque tem um espaçamento de ar muito menor, e resolveu também essa questão dos dispositivos de alívio sob pressão e outros que têm que ser muito bem feitos nos para-raios de porcelana. Aqui temos vários termos usados nas especificações de para-raios, e os termos em para-raios são bem diferentes de disjuntores, seccionadores, transformadores de corrente. Então, nós temos lá a tensão nominal, e tensão nominal de um para-raios não é a nossa tensão da rede. Ele tem é o valor máximo da tensão da frequência industrial aplicado aos terminais para a qual é projetado para operar sob condições de sobretensões temporárias no ensaio de ciclo-operação, valor 10 segundos. É uma definição muito diferente do que a definição de tensão nominal de uma rede, de um disjuntor, de um seccionador. E aí, nós não vamos aprofundar aqui nesse detalhe agora, mas ela é bem diferente. E o conceito de tensão nominal do para-raio está muito ligado a esse conceito de tensão contínua de operação, que é o maior valor de tensão em regime contínuo, nas mesmas condições de tensão nominal para o ciclo de operação. Quer dizer, existe essa MCLV, que em geral é uma tensão aí só falando como ordem de grandeza, da ordem de grandeza aí de 80% aí da tensão nominal do para-raios, como é mostrado nessa figura embaixo, ela é a maior tensão que o para-raios pode estar instalado na rede, e que mesmo quando acontecem as sobretensões temporárias, por exemplo, 20%, 30% da tensão nominal, o para-raios não vai disparar, quer dizer, ele não vai conduzir. Então, imagine bem, o para-raios está lá instalado perto de um transformador, as sobretensões grandes aí, um sistema de 138 kV, por exemplo, não é incomum você ter lá tensões no para-raio de 150 kV no fim da tarde, lá, dependendo do sistema, 150 kV, 155 kV, até 160 kV. Eu cansei de ver isso quando trabalhava nos laboratórios do CEPEL. Nós tínhamos essa condição lá. E aquele para-raios, a tensão dele, a tensão contínua de operação, ela tem que ser tal que, mesmo com essa tensão acontecendo, essa tensão tão elevada acontecendo, ele não descarregue. Então, essa é a grande diferença nos conceitos de tensão nominal de outros equipamentos como disjuntores, seccionadores e tudo mais. Tem também a capacidade de sobretensão temporária, que também é ligado, de certa forma, a especificação de um para-raios aí, em alguns poucos dos aspectos, é parecido com a de um fusível. Ele tem uma curva lá de sobretensão que ele pode suportar durante uma certa duração. E essa curva é algo que, na hora da especificação do para-raios, precisa ser muito bem compreendido e muito bem atendido. Aqui outras nomenclaturas usadas na norma de para-raio: corrente de descarga nominal, valor de pico da corrente de impulso atmosférica usado para classificar o para-raios, partindo do princípio da aplicação de uma onda de impulso de 8 por 20 microsegundos. E existem várias dessas ondas de impulso, cada uma delas é bem especificada na norma, e são caracterizadas por uma série de longas ensaios, vamos mostrar a lista aqui mais na frente, mas que tornam, na minha visão, assim, o conjunto de ensaios de para-raios o mais complexo que existe aí nessa cadeia de diferentes tipos de equipamentos. Existe um termo ainda aqui, tensão residual. Esse é um termo importante. Tensão residual, o valor de pico da tensão que aparece entre os terminais durante uma descarga. Então, imaginando lá que você, quando o para-raio chega a operar, quando ele recebe um impulso lá passando por ele, aquele é uma resistência variável e ele vai produzir uma queda de tensão. A queda de tensão que passa no para-raios, isso é, aquela corrente que está sendo descarregada,
pela resistência dele naquele momento, vai fazer com que surja uma onda lá, alguma coisa parecida com um impulso, e aquele impulso, se o para-raio estivesse localizado exatamente ao lado do transformador, seria a mesma tensão que estaria aplicada lá no isolamento do transformador. Então, essa tensão residual, e existe tensão residual com uma série enorme de condições, ela, na verdade, ela dá a medida das tensões que poderiam, máximas que poderiam chegar ao equipamento protegido nas várias diversas situações de diferentes tipos de ondas que poderiam passar naquele para-raios. Então, o conceito utilizado para você fazer uma seleção de um para-raios, ele é, de certa forma, é um pouco parecido com o conceito que é usado para a seleção de fusíveis. Quer dizer, em primeiro lugar, você vai especificar a máxima tensão contínua de operação. O que é essa tensão? Bom, imagine que essas três curvas de cima fossem curvas da suportabilidade de transformadores, do isolamento do transformador, a impulsos e a tensões temporárias de longa duração. Aqui mais à direita da figura, as tensões de longa duração, e mais à esquerda da figura, as tensões de impulso. Então imagina que isso é o que o transformador conseguiria suportar, ele foi especificado para tal. O para-raios você vai colocar, vai especificar um equipamento cujas curvas, são essas que estão aqui mais embaixo, aqui as três curvas inferiores, elas ficam abaixo da curva da suportabilidade dos transformadores e garantem que nunca vai chegar ao transformador uma tensão mais alta do que aqueles valores que ele consegue suportar. Então, a primeira coisa que você especifica é a máxima tensão contínua de operação, quer dizer, ela está ligada a esse lado direito aqui da curva, é a maior tensão que ele pode suportar sem que ele descarregue. Então, esse é o passo número 1. Você depois tem que especificar as características de proteção para surtos atmosféricos e de manobra, e essas características são ligadas a você determinar bem, após fazer um estudo de transitório, de saber exatamente aquelas sobretensões máximas que podem chegar lá no para-raios, você vai selecionar um para-raios com uma curva apropriada a suportar aqueles valores, quer dizer, no momento em que ele descarrega, ele precisa estar dentro daquela faixa de valores, garantindo que essa curva é obedecida e que aquelas sobretensões enormes não vão chegar lá no isolamento dos transformadores. Além desse aspecto, que é o aspecto, vamos chamar assim, da curva do para-raios, e nesse aspecto é que eu estou comentando que é o mesmo raciocínio que a gente usa para fusíveis, né? Nós temos lá o aspecto de durabilidade, quer dizer, a capacidade do para-raios de suportar repetidas solicitações de surtos atmosféricos, de sobretensões temporárias, de todo tipo de surto que chega a ele. E você tem os para-raios com mais durabilidade, com menos durabilidade, você tem para-raios que tem uma maior capacidade de dissipação de energia, e é intuitivo que se ele tem uma capacidade maior, ele tende a durar mais, né? E esse é um outro aspecto que é especificado junto com ele. No caso de para-raios de porcelana, você tem ainda uma outra característica, que é do alívio de sobrepressão em caso de falhas. Quer dizer, se o para-raios falhar, aquele invólucro de porcelana ele vai explodir, com certeza. Se o para-raios falhar, ele vai explodir. E aí você tem em mãos uma bomba atômica, uma bomba de uma pressão absurdamente elevada na parte interna, vão voar pedaços de porcelana para todos os lados. O para-raios ele tem dispositivos de alívio de sobrepressão, os para-raios da porcelana, que visam fazer com que aqueles cacos de porcelana, todos aqueles detritos, na hora de uma explosão, vão ficar num raio de ação tal, geralmente 45 graus, que não vão permitir a chegada daqueles pedaços de porcelana na bucha do transformador, que pode estar ali bem próximo. Então, associado a isso, tem também, além disso, tem também o nível de proteção e a durabilidade desejada, e esse conjunto de coisas que vai determinar a classe do para-raios.
A lógica central de seleção de para-raios de óxidos de íon deve-se garantir que a MCOV, quer dizer, aquela tensão permanente que ele suporta frequência industrial, seja igual ou superior à máxima tensão operativa do sistema no ponto de ligação. Quer dizer, você tem que escolher um para-raios que nunca vai chegar a uma tensão do sistema maior do que aquele MCOV, do que a tensão que ele pode suportar sem descarregar. E para sobretensões sustentadas, a curva de tensão frequência industrial versus tempo do para-raios deve exceder a curva de sobretensão versus duração do sistema. Então, esse é o conceito fundamental que estava bem representado naquelas curvas que nós vimos no slide anterior. Então, aqui nós vemos essa especificação dessa concessionária, a especificação propriamente dita dos para-raios que ela estava comprando. Ela tem uma subestação de 230 kV, fase-fase, frequência nominal 60 Hz. A tensão máxima de operação contínua do sistema é 242 kV. Quer dizer, esse sistema é 230, a tensão às vezes fase-fase chega lá no máximo a 242. A tensão máxima de operação contínua fase neutra, que é aproximadamente 242 dividido por raiz de 3, a tensão fase-fase dividida por raiz de 3 é de 160 kV. Então, repare bem, a fase terra, numa condição normal, a maior tensão que ocorre no para-raios é de 160 fase terra, que ele está sempre ligado à fase terra, quase sempre ligado à fase terra, existem umas poucas exceções, é de 160 kV. Tensão nominal do para-raios, quer dizer, essa tensão é a tensão que ele vai caracterizar o nome e que é obtida com base num ensaio de ciclo de operação que nós comentamos ali anteriormente. A tensão nominal desses para-raios é bem maior, tem que ser bem maior do que aquela máxima operação contínua do sistema. Então, nesse exemplo aqui, é de 228 kV. Aqui são apresentadas outras características que vão caracterizar aquela curva do nosso, entre aspas, fusível, do para-raios, que deve ficar abaixo da curva de suportabilidade dos transformadores. Então, você vê lá, tensão residual para frente de onda máxima, aqui não está escrito o tipo de curva, frente de onda e o valor de 50%, mas é uma onda de impulso. Tensão residual para impulso atmosférico, tensão residual para impulso de manobra, 0,3 kA. Você vê que do lado direito nessa coluna são valores de quilovolts, são valores de quilovolts de pico, que não devem, que o equipamento deve ser capaz de suportar e não deixar com que esses valores sejam maiores do que isso, porque esse é o valor que não se deseja ultrapassar para que cheguem lá no isolamento do transformador, do equipamento que está sendo protegido. Corrente de descarga nominal, amperes de Cristo, 20.000 amperes. Esse 20.000 amperes não é aquele nosso 20.000 amperes de 60 Hz, é o 20.000 amperes de uma corrente de descarga, quer dizer, uma corrente que tem uma duração padronizada lá na norma, mas falamos aqui de valores da ordem de microsegundos, e não de segundos. Classe de descarga de longa duração. Existem várias classes padronizadas também. Esse daqui é um para-raios de classe de descarga 4kA. Corrente suportável de impulso de alta intensidade. Então, também é uma corrente de impulso. 100 kA de crista. E por aí vai. Corrente de alívio sob pressão. Aí não, essa de alívio de pressão para para-raios de porcelana, essa é a corrente, 40kA, é a corrente que existe naquele ponto do sistema, que se passasse pelo para-raios, certamente iria fazer, num para-raios defeituoso, ia fazê-lo explodir, mas mesmo que ele explodisse, os cacos deles iam cair dentro da área de segurança lá que é utilizada no ensaio de alívio sob pressão do para-raios. E corrente de baixa intensidade é o mesmo tipo de efeito, só que uma corrente bastante lenta, mas de duração prolongada, 800 amperes. Máxima sobretensão temporária suportável pós-descarga. Então, você repara que ao longo de todos esses itens aqui, nós estamos especificando um valor de tensão que não pode ser ultrapassado e uma duração. Uma é explícita aqui, por exemplo, 216 kV por 10 segundos.
A outra não está aparecendo aqui, mas quando está lá, você está lá na norma, tensão, corrente de descarga nominal, tensão residual de frente de onda, tensão residual para impulso antimagnético, lá está bem caracterizada a duração dessa, o tipo dessa sobre tensão desse impulso, de forma tal que no final das contas, nós estamos caracterizando uma curva tempo corrente, quer dizer, não tempo corrente, perdão, tempo, tensão. No eixo horizontal, as durações, os tempos que ele pode suportar, e no eixo vertical, as tensões que não devem ser ultrapassadas, levando em conta os vários ensaios que são feitos em para-raios. E uma extensa lista de ensaios mais variadas naturezas, que buscam atender aqueles requisitos que nós viemos falando nos ensaios anteriores. Então, para cada ensaio desse tipo, as condições de ensaio são muito bem definidas lá nas normas de EC de para-raios, e é um conjunto bastante completo, e o ensaio de um para-raios completo é algo que não é muito simples, é oneroso, mas é importante porque ele é o equipamento que vai estar protegendo lá o equipamento mais importante, mais caro do sistema, que é o transformador. Alguns rápidos comentários sobre a especificação de transformadores de potência e reatores, mas são muito rápidos, viu? E é mais para mostrar uma certa característica interessante. Quer dizer, um transformador de potência, qualquer transformador de potência instalado num sistema elétrico, ele tem duas características importantes. Normalmente, durante o dia, na hora, vamos chamar de fora de ponta, que é um horário até lá por volta de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, depende do local. Mas nas horas fora de ponta, ele geralmente conduz uma corrente que é de um nível razoavelmente inferior à corrente nominal dele, à potência nominal dele. Ele trabalha em condições, vamos dizer assim, mais tranquilas. Entretanto, quando chega na hora da ponta, quer dizer, no final da tarde, no início da noite, o transformador ele é submetido a uma sobrecarga. Isso acontece todos os dias, é o sistema normal de operação dele, uma sobrecarga que vai fazer com que a sua temperatura vá se elevando, e ele, todos os componentes internos dele, material que é usado para isolamento, papel isolante dos condutores, eles devem ser feitos de forma tal que essas temperaturas importantes não sejam, os limites de temperatura não sejam ultrapassados. E existe uma quantidade enorme. Nas outras características do transformador, elas não são muito diferentes dos outros equipamentos que nós vimos, não. Essa característica da suportabilidade às temperaturas e também a suportabilidade a impulsos que é um pouco diferente. Mas o transformador tem uma característica interessante, que é uma das poucas normas em que de cara aparece um texto na norma que diz que os testes de curto-circuito eles podem ser substituídos por memórias de cálculo de curto-circuito. Quer dizer, o comprador tem todo o direito de, se quiser exigir um teste de curto-circuito, ele exigir, e alguns exigem. Mas existe a frase na norma de transformadores dizendo que aquele teste pode ser substituído por uma memória de cálculo de curto-circuito, quer dizer, uma simulação de cálculo. E o que é interessante, é por isso que eu estou mencionando esse negócio, as simulações são coisas que são absolutamente úteis e em muitos casos são fáceis de validar, você mostrar que o resultado do cálculo é igual ao resultado do teste real, mas exatamente para transformadores, são os equipamentos mais caros do sistema, tirando fora os geradores. E esse tipo de cálculo de curto-circuito é um cálculo muito complexo de realizar, complexo, e ninguém tem como conferir. Esse aqui é o fato central. E para transformadores é permitido. Por que é permitido? Ele é permitido por uma razão até bastante compreensível. O transformador é pesado, excessivamente pesado, são equipamentos enormes, pouquíssimos laboratórios têm condições de fazer testes de transformadores um pouco maiores, e
por causa da potência que é necessária para fazer isso, para fazer um teste curto-circuito. E por esse motivo, sabendo-se que existem todas essas dificuldades, a norma colocou essa abertura de substituir o teste de curto-circuito por cálculos. Como eu falei antes, né, o usuário não é obrigado a aceitar um cálculo, ele pode pedir um ensaio, mas isso vai fazer com que a compra dele saia bem mais cara, e isso faz diferença. Eu sei porque eu já em laboratório de ensaio, a gente tem que testar realmente o transformador, os transformadores de curto-circuito, que são transformadores especiais. Nesse caso, não dá para escapar de fazer um ensaio, e o ensaio é muito caro com o transformador. Mas isso não custa comentar. E tem um aspecto também interessante, que é escrito em vários artigos internacionais, e inclusive eu tenho um amigo meu, do Quema, que ele fala, no artigo dele, ele fala o seguinte, que foi feito um longo estudo, aí está publicado em vários artigos do SIGRE, mostrando que pelo menos 1/3 de todos os transformadores que passam por ensaios de curto-circuito, 1/3, 33%, eles são submetidos aos ensaios e, após serem submetidos, eles podem passar ou não passar, e pelo menos 1/3 deles não passa nos ensaios. Quer dizer, o equipamento mais caro que existe no sistema, depois do gerador, ele tem uma norma que permite, na norma tem uma frase explícita que permite substituir os métodos de cálculo o teste por métodos de cálculo. Os cálculos são complicadíssimos e impossíveis de validar, e 33% deles falham no primeiro ensaio. Em geral, depois do primeiro ensaio, eles acabam sendo aprovados. Mas isso é um fato de chamar a atenção, em coisas muito mais simples, como simulações para disjuntores, seccionadores, poderia haver uma abertura maior desse tipo para esse uso de cálculos e simulações, que infelizmente não acontece. Então, aqui nessa tabela nós mostramos mais alguns requisitos de tensões, níveis de isolamento do transformador. Esse caso aqui, na verdade, não é um transformador, é um reator. Também é um reator com relamentos isolado a óleo, então as características são próximas de um transformador. Nível de curto-circuito na barra, monofásico, trifásico, monofásico, trifásico, sobretensões que devem ser suportadas, deve ser suportada uma sobretensão de 1,8 PU, quer dizer, 1,8 vezes a tensão nominal, durante 50 milissegundos, 1,4 por 200, você vê que os requisitos são consideráveis, 10% acima da carga nominal durante 3 horas, e tudo isso está ligado à questão da sobrecarga, que é um regime normal de operação do transformador na hora de ponta. Então, todas essas características, elas são de alguma forma definidas aqui na especificação, assim como o limite de elevação da temperatura dos enrolamentos, ponto mais quente, que geralmente para transformadores, geralmente não, para transformadores, os dois padrões são 65 graus de elevação e 55 graus. Esse daqui é um transformador para 65. E aqui mais algumas os requisitos, características, tensões de impulso, frequência industrial, impulso de manobra, tensão suportável, tensão de impulso atmosférico cortado. Esse impulso é um impulso diferente dos equipamentos como disjuntores, seccionadores. Quer dizer, quando um equipamento está submetido a um impulso, um disjuntor ou um seccionador, as ondas aplicadas no teste são aquelas ondas tradicionais de 1,2 por 50 microsegundos. São duas exponenciais muito bem definidas e plenas, inteiras. O transformador, quando está chegando um impulso nele, e o impulso que vem caminhando pela rede é parecido com o que é aplicado no transformador, no equipamento como disjuntor ou seccionador. Porém, o para-raios, quando está operando no sistema, o impulso vem chegando no para-raios e é cortado pelo para-raios. Então, muitas vezes, assim, a cauda do impulso
ela é cortada. E aquele corte enorme, aquela tensão que cai abruptamente, quer dizer, vinha um impulso começando bonitinho e de repente ele é cortado, aquilo é muito severo para o isolamento transformador. E é por isso que existe, é caracterizada e especificada a questão de tensão suportável em impulso atmosférico cortado. É diferente daquele impulso atmosférico pleno. Você repare que o impulso atmosférico cortado, até aqui dá para ver nessa tabela, ele tem um valor mais alto do que o valor de impulso pleno. Temos ainda alguns outros aspectos, corrente de excitação. O joelho da curva de saturação deve estar no valor de 125 da tensão nominal, quer dizer, para que você mantenha a tensão senoidal, você tem que projetar o equipamento de forma tal que o joelho daquela curva de magnetização, de saturação, ele esteja razoavelmente acima da maior tensão que vai poder acontecer no sistema. Senão, aquelas senoides vão começar a se deformar, vão começar a surgir harmônicos. É isso que está por trás dessa especificação. Existe a suportabilidade sobre tensões dinâmicas, já mostramos no slide anterior, e aqueles requisitos de sobrecarga que estão diretamente ligados à hora de ponta. Nós temos aí, entre esses requisitos finais, uma série enorme de ensaios de rotina, de tipo ensaios especiais, e que estão listados aqui. Ensaios de tipo de elevação de temperatura e nível de ruído. Ensaio de elevação de temperatura, por exemplo, em um transformador, um grande transformador aí de 50 mV sem inverno, o negócio pode levar dias para... Você liga o transformador e vai esperar aquela enorme quantidade de óleo que tem lá dentro, do enrolamento e tudo mais, até você esperar aquelas temperaturas estabilizarem, isso leva um período muito considerável. Mas estão aqui os ensaios, deixa eu ver se aqui está... Você vê que, repare que nessa lista não está escrito aqui o ensaio de curto-circuito. Mas ele pode ser realizado também, e a norma explica lá como ele seria feito no caso de requisitado lá pelo comprador. Nós chegamos então ao último slide dessa sequência. Nós procuramos aqui dar um foco principal nas especificações e fazendo a conexão entre elas e os principais ensaios que são feitos exatamente para se verificar se as especificações foram bem atendidas. Só para relembrar, a coisa mais inteligente, quer dizer, o aspecto mais inteligente de quem está fazendo uma especificação é mantê-la tão curta quanto possível. E a forma de você manter uma especificação muito curta é exatamente você especificando que em todos os pontos onde for possível que ela deve atender, aquela especificação deve atender aos critérios e padrões da norma IEC pertinente, porque já está tudo escrito lá, os técnicos do mundo inteiro já sentaram lá para discutir e têm um entendimento de que aquela norma representa o melhor, vamos dizer, acordo entre comprador e usuário que se pode ter junto aos seus fabricantes. E por esse motivo é sempre recomendável especificações curtas. Quem escreve demais acaba escrevendo bobagem, e isso é muito frequente de ver, e digo mais, hoje se vê isso muito mais do que se via nos anos 80 e início dos anos 90. Nossas especificações pioraram muito, a qualidade delas piorou muito, exatamente por esses aspectos de, em muitos casos, tentar se escrever demais um texto que já está escrito na norma. Então, chegamos aqui ao final da apresentação. Agradeço pela atenção de vocês e nos vemos no próximo item desse treinamento.